enfermeira, tenho 15 anos de carreira, já trabalhei em vários locais, tanto nos hospitais quanto na posto de saúde. Atualmente atuo no estado, né, no nível estadual, regional. E assim, no início da carreira a gente, lida com a vida e a morte de uma forma mais naturalizada, mas tem até medo, né, de encontrar uma pessoa morta e tal, aquela coisa de lidar com a morte. Mas quando a gente vai estudando, na universidade e tal, quando a gente, começa a lidar realmente com a realidade da morte no dia a dia, aquilo vai perdendo a essência que antes a gente se chocava com algumas coisas, mas que hoje já se passa despercebido, devido a gente estar todo o tempo lidando com esses problemas, principalmente na UTI, em locais assim que a gente pronto-socorro, onde tem muitos acidentados e tal, que a gente lida, no dia a dia com a pessoa morrendo toda hora. E aí a mesma coisa se torna com o nascimento. Quando a gente presencia o primeiro parto, aí é tão bonito ver ali aquela criança nascendo daquela perspectiva de vida e tal. Mas quando a gente vê aquilo todos os dias, aquilo já se torna naturalizado. A gente não tem o mesmo sentimento que outras pessoas têm, né? Então a gente vai se dessensibilizando. E principalmente porque a gente não pode também trabalhar muito com a emoção, porque querendo ou não, se a gente se envolver com cada paciente que a gente trata, a gente acaba também se desgastando muito. Então, tu imagina a quantidade de pessoas que a gente vê, né, nascer e morrer todos os dias. Então, para a gente, esse processo é bem naturalizado. E acaba achando que a gente não tem ter sentimento sobre isso. E falar sobre a morte para a gente é tranquilo. Tipo, fulano de tal morreu. Ah, que pena, né? Mas morreu. Aí, tipo assim, fica bem naturalizada essa questão. E quando aí, por exemplo, e se fosse um parente? No meu caso, se for um parente, normalmente a gente trata na minha casa uma coisa bem natural. Ah, morreu, estava vivo, né? Estava sofrendo. Então, normalmente eu vejo dessa perspectiva. Se a pessoa estava sofrendo muito, né? Estava com uma doença terminal, tinha muita dor, para mim já é mais um alívio daquela pessoa. Então o processo de morte já não é mais daquela forma que a gente via antes. Principalmente eu tinha muito medo de morto. Eu fui criada do lado de uma funerária e tinha um pavor de ver pessoas mortas. Mas agora, para mim, é naturalizado. Eu vejo, claro, tenho respeito pela pessoa, trato, cuido com a dignidade que tem que ser dada. Porém, para mim já é uma fase que a gente precisa eh, passar, né? E principalmente quando você trata com pessoas, por exemplo, no estágio terminal de câncer. Você sabe que aquela pessoa vai a óbito a qualquer hora e a qualquer momento. E a gente não pode mais, quando a pessoa dá entrada nessa clínica de cuidados paliativos, a gente, se a pessoa tiver uma parada cardiorrespiratória, a gente não pode mais fazer os procedimentos de reanimação, porque já é antiético prolongar o sofrimento dessa pessoa. Então, para a gente, a morte acaba sendo como um alívio. Essa questão da naturalização da morte, a gente vê que as pessoas, por exemplo, veem a gente como sem sentimentos, né? Mas é porque, logo no início, a gente vai sendo dessensibilizado com o sofrimento, principalmente com o sofrimento no momento da doença, né, do choro, por exemplo, a pessoa chora, a gente já não se comove tanto com a questão da pessoa chorar, mas aí a questão da morte também vai muito do apego sentimental, né, e aí a gente acaba se distanciando muito dessas questões, porque isso acarreta muito no psicológico. No final do dia tu tá sobrecarregado psicologicamente devido a isso. Por exemplo, na covid, todos os dias durante a covid, a gente via as pessoas vindo a óbito. E pessoas de perto, pessoas de longe, pessoas da família. Por exemplo, meu pai morreu de covid,
E aí no outro dia eu fui dar aula e meus alunos ficaram, como assim a senhora veio dar aula e tal? E aí eu disse, gente, ele estava já internado há 15 dias e o processo de adoecimento dele, o prognóstico dele não era bom. E na minha cabeça é o seguinte, se ele já não ia ficar bom e estava em sofrimento, eu preferia ver ele descansado do que ele ficar, né, sofrendo. Então, para mim, esse processo de morte é uma naturalização que veio com o tempo, que de tanto eu lidar. Quando eu fiz o estágio, estava ali no Instituto Médico Legal em Belém, também, a gente acaba naturalizando, porque a gente lida diretamente, realmente, com o corpo morto, né? Principalmente quando a gente vai fazer a preparação para a autópsia. E aí, depois da autópsia também, quando o perito termina de fazer o processo, a gente tem que limpar o corpo, higienizar o corpo, para poder dar o corpo para a família, que a gente chama de pacote. E é esse pacote, quando a gente faz todo o processo de cuidado com o corpo, a gente entrega para a família como se fosse só uma parte do processo, entendeu? E isso acaba naturalizando a morte para a gente como só mais um processo de trabalho. Claro que tem aquelas que, por exemplo, eu via muito a questão de crianças, o que eu ainda sinto mais um pouco assim é quando é criança, quando é muito jovem, porque o primeiro óbito que eu presenciei durante a minha vida profissional foi uma criança que morreu ao fazer uma biópsia lá do Hospital Barros Barreto. A gente fez a admissão dela e ela estava chorando, um menino de 11 anos. Aí eu disse assim: "Mas por que você está chorando?" Aí ele disse: "Ah, eu não quero morrer, eu não quero morrer". Aí eu disse para ele assim: "Ah, você não vai morrer, você vai só fazer um exame, assim, daqui a pouco você vai estar com a sua mãe, não se preocupe". E aí a gente preparou ele tudo para o procedimento, e aí a criança acabou vindo a óbito. Aí como era o meu primeiro caso e eu justamente disse para ele que ele não ia morrer, e ele acabou vindo a óbito, assim, foi muito chocante para mim. Aí foi um chororô total no hospital. Mas hoje em dia, se uma criança dessa falecesse, por exemplo, ia ser triste, ia, mas não é a mesma reação como foi da primeira vez. Ah, o primeiro a gente nunca esquece. Normalmente é assim que funciona. Mas não é que a gente não sinta, só que é um processo natural, só isso. É a mesma coisa na questão do nascimento. As pessoas ficam muito felizes quando uma criança nasce e tal. Pra gente é mais uma criança que nasceu. Aí eu fico feliz quando eu sei que aquela criança nasceu bem, saudável, que não teve nenhuma intercorrência, que ela vai poder ter o desenvolvimento dela adequado. Isso para mim me traz felicidade, que eu pude ajudar aquela criança. E é isso. E uma das coisas também que a gente, tem um olhar diferente é a questão, por exemplo, do processo de enterro, né. Eu passei por uma experiência com a morte do meu pai, que a gente fez o processo de cremação dele. E esse processo de cremação é um processo diferente da nossa cultura, a gente não tem cultura de cremar nossos mortos. Nossa cultura é enterrar, ter aquela questão do enterro, aquele luto. E como meu pai também morreu durante a Covid, não tinha, né, o ritual de enterro. A gente estava só pegando os mortos mesmo, enterrando como dava. E aí, por isso, eu optei junto com meus irmãos que caso alguém morresse da nossa família, a gente ia fazer cremação. Porque não tinha mais onde enterrar as pessoas, aí estava em colapso, né, o sistema de saúde, o sistema, de enterro estava tudo colapsado, então a gente não tinha onde enterrar mais os mortos. Então o processo de cremação foi uma opção viável. E aí a gente fechou. Quando meu pai faleceu, eu tive que autorizar a cremação dele, que o cartório precisa autorizar antes de fazer a cremação, para saber se tem algum processo judicial que precise utilizar as células dele, né, no caso, por exemplo, de questionamento de paternidade. Aí precisa ter material biológico da pessoa para fazer isso. Nesse caso, meu pai não tinha, então foi logo autorizado. Aí no dia da cremação,
Eu fui lá, aí eu vi o processo todinho de cremação e não é a mesma coisa. Eu já acompanhei vários processos de enterro e tal, de cuidar de outros entes, né, da minha família. E, assim, a diferença de você ver aquela pessoa ali sendo colocada dentro do forno e, claro, não dava para ver ele sendo cremado, porém a gente sabia que ele estava queimando ali. E depois, 3 dias depois, te entregam só uma caixinha com umas cinzas. Tá, aí para mim esse processo foi bem chocante também, porque quando você vai no cemitério, você sabe que ali tá o restos mortais, né, dos seus entes queridos, tem como comprovação física daquela pessoa existiu. E do meu pai, por exemplo, não tem. Ele só tem cinzas. E aí as cinzas ele foi jogada no rio, então a gente perdeu, como se ele não só existisse mesmo nas nossas memórias, nas fotos que a gente tem, mas aquele resquício físico, né, não existe mais. Então é um processo, assim, de realmente de vazio. É isso que eu sinto, assim, um vazio, não é um vazio tanto do luto, mas um vazio mesmo de existência, que não tem mais. E aí, quando eu disse para minha mãe que eu não faria isso com ela jamais. A minha mãe jamais conseguiria fazer isso. Ela vai ser enterrada do jeito natural mesmo.